Santa Teresinha, em História de uma Alma, se tornou doutora da Igreja, quando ela se abandona numa infância espiritual como uma criança, que se abandona ao colo do Pai sem pensar muito. É esse abandono a que somos convidados, e a aplicação de uma caridade assustadoramente divina, que parece difícil, mas uma vez aplicada você percebe que o ganho é muito maior. Só que ela revela o seguinte à madre: mas ai, confesso que estou longe de praticar o que compreendo. Todavia, só o desejo de fazê-lo me tranquiliza. Se me acontecer de cair em alguma falta contrária à caridade, levanto-me imediatamente. Ela relata também que pode dizer com nosso pai São João da Cruz que minha morada está inteiramente pacificada, e ela atribui essa paz íntima a um certo combate do qual saiu vitoriosa. Depois desse triunfo, a milícia celeste veio em seu socorro. Uma santa religiosa da comunidade tinha a capacidade de desagradar em tudo Santa Teresinha. E o demônio se meteu nisso, porque com certeza era ele que fazia ver em Santa Teresinha tantos aspectos desagradáveis da irmã. E então ela refletiu que ela tinha que lutar contra essa natural antipatia que estava provando, refletindo que a caridade não devia consistir apenas nos sentimentos, mas devia mostrar-se nas obras. Então ela se esforçou, ela rezou e fez ações para essa irmã. Ela orava ao bom Deus pela irmã, oferecendo-lhe todas as suas virtudes e seus méritos. Sentia perfeitamente que isso alegrava muito Jesus, porque não existe artista que não goste de receber louvores por suas obras, e o divino artista das almas é feliz quando não nos atemos ao exterior, mas penetrando até o santuário íntimo que ele escolheu por morada, admiramos-lhe a beleza. Ela rezou por essa irmã e ainda fez serviços na rotina para ela, mesmo sem retribuição. Em outra situação, ela diz como o Senhor foi bom por ter elevado sua alma e lhe dado asas. Então, toda a história de uma alma fala de como o mérito nunca é dela. O único elogio que poderia ser feito e que faz parte dessa doutrina é você ter o esforço de rezar, de receber Jesus Eucarístico, de rezar por si, pelos outros, mesmo os inimigos, de confessar os pecados e tentar ao máximo se abandonar em Deus e deixar Deus fazer todo o trabalho. Aí ela comenta o seguinte: mais tarde, pode ser que o tempo presente me pareça ainda cheio de misérias, mas já não me admiro de nada nem me aflijo ao ver a própria fraqueza. Ao contrário, é nela que me glorio, e cada dia quero descobrir em mim novas imperfeições. Confesso que as luzes sobre o meu nada me trazem mais proveito do que as luzes sobre a fé, lembrando-me de que a caridade cobre a multidão dos pecados. Bebo nesta fonte inesgotável aberta pelo Senhor em seu sagrado evangelho. Escavo nas profundezas de suas adoráveis palavras e exclamo com Davi: corri pelo caminho dos teus mandamentos quando dilataste o meu coração. E só a caridade pode dilatar meu coração, diz Santa Teresinha. Ó Jesus, depois que esta suave chama o consome, entre delícias corro no caminho do vosso mandamento novo, e ali quero correr até o bem-aventurado dia em que, unindo-me ao cortejo virginal, hei de seguir-vos pelos espaços infinitos, cantando o vosso cântico novo, que deve ser o do amor. Ainda sobre o desapego, ela entra numa reflexão mais profunda. Santa Teresinha escreve: quando o Divino Mestre me diz que dê a quem me pede e deixe que me tomem o que me pertence sem pedi-lo de volta, creio que ele não fala somente dos bens da terra, mas compreende também os bens do céu. Aliás, nem uns nem outros me pertencem. Renunciei aos primeiros pelo voto de pobreza e os segundos igualmente me foram emprestados por Deus, que os pode retirar de mim sem que tenha o direito de me queixar. Sim, agora posso dizê-lo, recebi a graça de não estar mais apegada aos bens do espírito e do coração do que aos dos bens da terra.
Se me acontecer de pensar e de dizer uma coisa que agrade às minhas irmãs, acho muito natural que se apropriem daquilo como de um bem próprio, porque o pensamento pertence ao Espírito Santo e não a mim. Portanto, ele é livre para servir-se de mim, a fim de dar um bom pensamento a uma alma, e eu não posso crer que este pensamento seja propriedade minha. Aliás, não desprezo os belos pensamentos que unem a Deus, mas há muito tempo compreendi que é preciso precaver-se de depositar neles demasiada confiança. As mais sublimes inspirações nada são sem as obras. É verdade que outras almas podem tirar muito proveito delas, se testemunharem ao Senhor um humilde reconhecimento do fato de lhes permitir participar do banquete de um de seus privilegiados. Mas se este se deleitar em sua riqueza e fizer a oração do fariseu, torna-se semelhante a uma pessoa que morre de fome diante de uma mesa bem servida, enquanto todos os seus convidados tomam uma abundante alimentação, e talvez lancem um olhar de inveja sobre o possuidor de tantos tesouros. Então, a fé tem que vir com as obras. Nisso das obras, Santa Teresinha diz: entre os povos, Deus sempre escolheu instrumentos para realizar sua obra nas almas. Santa Teresinha diz: se a tela pintada por um artista pudesse pensar e falar, certamente não se queixaria de ser continuamente tocada e retocada pelo pincel. Nem sequer invejaria a sorte desse objeto, sabendo que absolutamente não é ao pincel, mas ao artista que o dirige, que ela deve a beleza de que está revestida. Por outro lado, o pincel não poderia gloriar-se da obra-prima executada através dele, pois ele não ignoraria que os artistas jamais ficam embaraçados, que eles se divertem com as dificuldades e, por puro prazer, às vezes servem-se dos instrumentos mais fracos, dos mais defeituosos. Então, o pintor, o artista, é Deus, né? Então, todo o mérito é de Deus. Somos só pincéis e telas. Minha venerada madre, sou um pincelzinho que Jesus escolheu para pintar sua imagem nas almas que me confiastes. Um artista tem vários pincéis, mas precisa de ao menos dois. O primeiro, que é o mais útil, dá as tintas gerais e cobre completamente a tela em muito pouco tempo. O outro, menor, serve para os detalhes. Minha madre, vós sois quem me representa, o precioso pincel que a mão de Jesus segura com amor quando ele quer fazer um grande trabalho na alma de vossas filhas. E eu sou o pequenininho que ele se digna empregar depois para os menores detalhes. Então, olha que reflexão interessante. Assim como Santa Teresinha começa História de uma Alma dizendo que todos nós temos jornadas diferentes, porque nós somos flores diferentes no jardim de Deus. Deus não quer só rosas e lírios, ele quer a florzinha do campo. Então, ele, assim como ele caprichou em cada florzinha que existe na natureza, e cada uma tem uma especificidade, uma qualidade diferente, um talento diferente, nós somos como as flores. Então, cada um de nós tem uma jornada diferente. Aqui, no capítulo 10, ela comenta que, primeiro, a gente não tem que ter muito orgulho das nossas obras, porque tudo vem do Criador. Nós somos só ferramentas, utensílios. Isso quando nós estamos na nossa fé e nos abandonando e querendo fazer a vontade dele. Não, nem se fala aqui de quem está atrapalhando a vontade de Deus. E nisso existe o pincel grande, que é para cobrir a tela rapidamente, e os pincéis para fazerem detalhes, pequenas minúcias da pintura. Então, ela traz essa reflexão que existem pincéis grandes e pequenos, mas todos têm o seu valor. Eu quero deixar muito a reflexão de: será que eu sou um pincel na mão de Deus, ou será que eu estou atrapalhando ele, né? E se eu quero ser um pincel, importa mesmo se eu vou ser um pincel grande ou pequeno, ou importa que eu vou ser usada por Deus, o grande artista? É muito interessante que História de uma Alma já prova a santidade dos pais de Santa Teresinha, Santa Zélia e São Luís. Eles também foram pincéis, tá? A gente até poderia dizer que, talvez, uma analogia, se a Igreja Católica é o grande pincel que
cobre de tinta as telas, nós podemos talvez ser o pincel pequeno que trabalha as minúcias do dia a dia e inspira os outros a pintarem as telas, ou melhor, serem pintados por Deus. De qualquer forma, sendo um pincel grande ou um pincelzinho pequeno, Santa Zélia e São Luís são um grande exemplo de como nós podemos evangelizar na nossa casa, nós podemos dar exemplo, nós podemos ensinar principalmente as crianças. E fica essa reflexão, eu acho que é um livro muito válido, principalmente para quem tem crianças em casa, filhos, irmãos pequenos, primos pequenos, porque cada vez mais a sociedade, ela divide funções e cada vez mais as famílias parece que elas não devem educar, a escola que eduque, e se forem na igreja, a igreja que faça um milagre na vida dessa pessoa. E Santa Zélia e São Luís mostram como um católico deve viver em família a sua fé. E mesmo que você seja a única pessoa que reza na sua família, você, sem perceber, não deve desanimar, porque você pode ser o pincel pequeno ou grande da sua família, e isso é muito importante. Ainda na reflexão de como muita coisa que Jesus nos pede vai contra o nosso instinto, a nossa natureza, por isso há esforço, mas há frutos benéficos dessa árvore, ela comenta: quanto mais a alma recusa satisfações naturais, mais sua ternura torna-se forte e desinteressada. Ela comenta de uma tarefa que a madre lhe pediu e parecia impossível. Então Santa Teresinha diz: compreendendo assim que nada me era possível fazer por mim mesma, a tarefa pareceu-me simplificada. Ocupei-me interior e unicamente de me unir mais e mais a Deus, sabendo que o restante me seria dado por acréscimo. De fato, jamais minha esperança foi iludida. Minha mão esteve cheia tantas vezes quantas foram necessárias para alimentar a alma de minhas irmãs. Confesso-lhe, minha madre, que se tivesse agido de outra forma, se me tivesse apoiado em minhas próprias forças, sem demora ter-vos-ia apresentado a renúncia. À distância parece fácil fazer o bem às almas, fazê-las amar primeiramente a Deus, modelá-las segundo sua visão e seu pensamento. De perto, ao contrário, sente-se que fazer o bem sem o socorro divino é coisa tão impossível como fazer o sol voltar para o nosso hemisfério durante a noite. Sente-se que é absolutamente necessário esquecer os próprios gostos, os conceitos pessoais, e não guiar as almas pelo próprio caminho, pelo caminho da própria escolha, mas pelo caminho particular que Jesus lhes indica. E esta não é ainda a maior dificuldade. O que mais me custou foi, sobretudo, observar as faltas, as mais leves imperfeições, e mover-lhes uma guerra de morte. Fica essa reflexão. Se nós pensarmos em pintar uma obra de arte lindíssima, um quadro enorme, pelo nosso mérito não vai dar certo e a gente até cai no desânimo. Mas se nós entendermos como Santa Teresinha explica que somos apenas ferramentas de Jesus, ferramentas de Deus, somos apenas um pincel nas mãos do Criador se nos deixarmos tocar por Deus, porque Ele nos deu o livre-arbítrio, né? A gente pode se recusar, a gente pode se trancar numa gaveta e não deixar Ele usar esse pincel. Mas se a gente sempre entender que nós somos pincéis na mão do Criador e que toda a tarefa, tudo o que Ele quiser que seja feito na nossa vida, é só nós nos abandonarmos na mão desse pintor, desse artista, que tudo será feito, as graças aparecem.